Muito bem, senhores. Estamos de volta. Continuamos nossa viagem pelo maravilhoso mundo da eletroquímica. Paramos aí a última aula, as duas últimas aulas falando de pilha, né? Fiz uma aula teórica, outra aula de exercícios, agora nós vamos dar sequência a isso, né, gente? Aqui o que acrescenta isso aqui, na real, é uma coisa que você já sabe, podemos dizer. Então é só para a gente dar uma detalhada um pouquinho melhor naquilo que já foi praticamente visto, né? Não falamos especificamente, mas no exercício já apareceu alguma coisa relacionada com isso, tá? Então nós temos aqui nessa aula, pessoal, na verdade, como é que se calcula a chamada diferença de potencial numa pilha, que até então não tinha aparecido. Essa diferença de potencial vai ser calculada unindo os dois eletrodos da pilha através de um fio condutor ligado a esse fio, um voltímetro. Então, se nós ligarmos o eletrodo de zinco com de cobre e colocarmos um voltímetro aí, nós vamos perceber que esse voltímetro está marcando 1,1 volts. Independente do sentido em que isso ocorra, a DDP é 1,1 volts, seja no sentido espontâneo, que é a pilha, seja no sentido não espontâneo, que é a eletrólise, que é o assunto da próxima aula. Então, se eu quiser fazer uma eletrólise, eu tenho que aplicar uma diferença de potencial que seja igual ou superior, de preferência superior, à diferença de potencial que você tem na pilha. Então, nós vamos medir essa diferença de potencial fazendo o maior potencial de redução menos o menor, ou o maior de oxidação menos o menor. Então, é sempre o maior menos o menor, seja de oxidação, seja de redução. Tudo bem? Então, essa é uma maneira que você tem de fazer. Considerando que ele sempre vai te dar no sentido da redução, porque esse é isso é, na verdade, a orientação que nós temos da IUPAC, International Union for Applied Chemistry, ok? Eu hablo muito bem inglês. Considerando que essa é a orientação da IUPAC, que seja dado sempre no sentido da redução, então é sempre fazer o maior menos o menor. Mas independente de ser redução ou de ser oxidação, é o maior menos o menor. Quando você faz o maior menos o menor, você sempre vai ter uma diferença de potencial positiva, né? Maior menos o menor sempre vai dar positivo. E aí você vai ter o processo espontâneo, que é a pilha. Tudo bem? Pensando o contrário, é a eletrólise. Então, essa diferença de potencial, pessoal, ou esse potencial que você vai ter expresso dentro de uma dada reação ou semi-reação, ele é um potencial medido em relação a um eletrodo que foi escolhido como padrão para medir todos os potenciais, né? Muito poderia perguntar, mas quando é que sai esse valor aí, né? Então, os valores fornecidos para vocês são todos dados em relação a um padrão estabelecido. E o padrão estabelecido é o eletrodo de hidrogênio, que como padrão vamos considerar que ele tem potencial zero. Ele é o padrão, que é convencionado zero, obviamente, né? Então, nós temos aí o eletrodo de hidrogênio, que é um gás, então tem todo um esquema aí, né, para você conseguir fazer esse processo, né? Tem que ter aqui, eu vejo tipo um tubo de ensaio virado, né? Mas não é um tubo de ensaio, porque tem uma entrada de hidrogênio na forma de gás aqui, né? A questão é que você tem aqui um hidrogênio como gás que vai funcionar como eletrodo. Esse é o eletrodo padrão. Plaquinha de platina aqui, platina que é bem estável, considera-se um eletrodo inerte. Quando aparecer esse termo eletrodo inerte, olha o nome inerte, inerte não reage, é um eletrodo que não vai reagir. E aqui uma solução de ácido sulfúrico, que é onde você vai ter o H+, né? Hidrogênio no meio H+. Quando você tem zinco no meio, zinco mais 2. Quando você tem cobre no meio, cobre, né? Na forma de íon, normalmente é o cobre mais 2. Então você tem hidrogênio imerso numa solução que tem hidrogênio. Só que hidrogênio não gás, hidrogênio H+, hidrogênio na forma ionizada. Então esse é o eletrodo padrão. Para nós sabermos as reatividades dos demais elementos, as demais substâncias, nós vamos ligar todas elas ao hidrogênio. Então o hidrogênio é o zero e aí ligamos todo mundo com hidrogênio. Então é como se nós fôssemos fazer uma pilha dessas,
Só que o eletrodo, um deles é fixo, um deles é o hidrogênio. E aí nós vamos observar o que acontece quando eu ligo qualquer uma das substâncias que eu queira medir com o hidrogênio. Então a diferença de potencial ela vai depender de dois fatores, da natureza da pilha, né, o tipo de reação que você tem, então quem é que está aí participando, e das concentrações das espécies. Se você muda a concentração, vai mudar a DDP, mas nós vamos trabalhar, via de regra, sempre na mesma concentração, 1 molar. Então essa é a concentração de trabalho. Então todos os potenciais serão dados a 25 graus, concentração 1 molar. Se mudar a concentração, muda o potencial. Mas aí nós não trabalhamos com essa condição. Não que não possa ser trabalhado, né? Até a CAF cobrou isso numa prova. Existe uma equação para você calcular potencial numa outra condição, que é a chamada equação de Nernst. Mas aí eu não preciso ficar decorando a equação de Nernst, eles deram a equação. Basta você jogar os valores dentro da equação, você calcula qual é o potencial dentro de uma outra condição que não seja essa condição de 1 molar. Tudo bem? Então nós vamos ter na pilha sempre um processo espontâneo que consequentemente vai ter uma diferença de potencial positiva. Sempre. Falou em pilha, DDP tem que ser positivo. Tudo bem? Então nós vamos fazer no cálculo dessa DDP, maior potencial de redução menos o menor, que é a mesma coisa aqui, potencial de oxidação mais o de redução. Mas eu acho que não há necessidade de você guardar as duas. Guarda uma, é o maior menos o menor, pronto, acabou. Não fica perdendo tempo com isso. Então veja o que vai acontecer aqui. Gente, o hidrogênio é o eletrodo padrão, então eu estabeleci ele como padrão. Imagine que eu coloco o zinco ligado com o hidrogênio. O que vai acontecer? Bom, o voltímetro vai marcar 0,76 volts. Tu já sabe que essa é a diferença potencial. Se tu colocar cobre, o voltímetro vai matar 0,34 volts. Agora a questão é, qual é o sentido dos elétrons? Qual é o sentido dos elétrons? Os elétrons estão saindo da onde para onde? Então, independente de onde ele saia, a DDP é a mesma. Então tu não sabe, a princípio, de onde é que está saindo. Então, se eu ligar zinco com hidrogênio, tu sabe, porque nós já vimos isso lá nas reações químicas, que o zinco é mais reativo que o hidrogênio. E dizer que é mais reativo significa que ele tem um potencial de oxidação maior que o hidrogênio. Então, quando eu ligo o zinco com o hidrogênio, o que vai acontecer? O eletrodo de zinco vai oxidar frente ao hidrogênio. E aí você vai observar isso acontecendo no eletrodo. O eletrodo vai perdendo massa. Então, tu está vendo, esse cara está oxidando. Se esse cara está oxidando, significa que os elétrons estão saindo dele para o eletrodo de hidrogênio. Então, nós dizemos que o potencial de redução do zinco é negativo. O que significa dizer que o zinco não quer reduzir frente ao hidrogênio. Pelo contrário, o zinco quer oxidar. Então, sempre que a redução é negativa, está implícito que a oxidação é positiva. Então, nós dizemos que o zinco é mais reativo que o hidrogênio no sentido da oxidação. No sentido da redução, ele é menos reativo. Só que quando a gente fala o zinco, a gente normalmente está falando no zinco metálico. Então, o zinco metálico é mais reativo que o hidrogênio. Agora, se tu comparar o zinco mais 2 com o hidrogênio mais 1, o zinco mais 2 é menos reativo que o hidrogênio mais 1. Então, o zinco vai perder elétrons para o hidrogênio. Os elétrons saem do zinco para o hidrogênio. Qual o hidrogênio? H+. A Zn perde elétrons para H+. Tudo bem? Então, a DDP 0,76 negativa no sentido da redução. Se fosse oxidação, seria positivo. Agora, vamos ligar cobre com hidrogênio. Quando você liga cobre com hidrogênio, você observa que a lâmina de cobre aumenta, o que significa dizer, então, que os elétrons estão indo para o cobre. Então, quer dizer que a reação entre hidrogênio e cobre é espontânea no sentido da redução do cobre, por isso que o potencial da redução dele é positivo. Mas se ela é espontânea no sentido da redução, está implícito que vai ser não espontânea no sentido da oxidação. Então, o cobre tem potencial de oxidação negativo.
Então, se você lembrar a fila de reatividade de metal, tinha 1A, 2A, alumínio, família B, e aí hidrogênio. Todos que estão antes do hidrogênio têm potencial de oxidação positivo. Os que estão depois de hidrogênio, cobre, mercúrio, prata, platina e ouro, têm potencial de oxidação negativo. Porque se a oxidação é negativa, significa que a redução é positiva. E é daqui que sai isso. Ó. Como é que eu sei a reatividade? Eu sei porque eu estou medindo a reatividade de cada um na comparação com o eletrodo padrão, que é o hidrogênio. Então, se você quer saber quem é mais ou menos reativo, liga aqui com o hidrogênio que tu vai saber. Não que tenha que ser o hidrogênio para saber, mas o hidrogênio é considerado o eletrodo padrão. Tudo bem? Então, todos os potenciais, pessoal, que você precisar, todos eles já estão determinados. Ó, tudo em solução aquosa 1 molar, 25 graus e 1 atm, que são as condições padrão. Então, qualquer um deles que você queira saber, tu vem aqui, olha. Então, veja lá, metal alcalino e alcalino terroso. Os potenciais de oxidação são altíssimos. Agora, se a oxidação é alta, significa que a redução é baixa. Então, eles querem oxidar, não querem reduzir. Então, todos esses aqui ó, são mais reativos que o hidrogênio no sentido da oxidação. Tudo bem? O hidrogênio é considerado potencial zero. Está lá o hidrogênio. O H2 é considerado potencial zero. Tá? Ou H2, ó, que não é H2 apenas, é H2 em presença de OH-. Ó. Que é outra história, então cuida para não fazer confusão. Então, se você considerar tudo que está aqui, ó, até o hidrogênio, todos eles têm potencial de oxidação positivo. Significa que todos eles são mais reativos que o hidrogênio no sentido da oxidação. A partir daí começa a ficar negativo. Então, pegar cobre, cobre mais 1, aqui cobre, aqui na real é cobre mais 2, né? Então, se pegar cobre, pega, né? Iodo, ferro mais, ó, que é ferro mais 2 para ir ferro 3, então tem que cuidar. Então, ó, esses são os chamados metais nobres, né? Lembra? Cobre, prata, platina, ouro, mercúrio, tudo metal nobre. Aí vocês vão ter os potenciais positivos. Então, quando ele vai, né, quer saber alguma coisa sobre isso, ele vai te fornecer o potencial para te saber. Então, o cobre 1, ó, cobre 1 para ir para cobre 2, potencial de oxidação é negativo, redução é positivo. Cobre para ir para cobre 2 tem outro potencial. Ó. Cobre para ir para cobre 1 tem outro potencial. Ó. E assim vai. Ó. Ferro, uma coisa é ferro. Olha lá onde é que está o ferro. Ferro. Esse é o potencial de oxidação do ferro. Esse é o potencial de oxidação do ferro 2. Então, é mais difícil oxidar ferro 2. Já oxidou, já perdeu 2, para perder o outro já é mais difícil. Então, aí você vai medindo esses potenciais. Vai medindo não, ele já mediu tudo. Você não tem que medir nada, ele simplesmente vai fornecer para vocês os valores. Tá? Então, dentro disso, ó, quando você quer saber se uma reação é espontânea ou não, você tem que calcular a DDP. Se a DDP for positiva e espontânea, se for negativa e não espontânea. Então, qualquer reação, para você saber se ela ocorre ou não, tu tem que fazer esse cálculo da diferença de potencial. Para isso, tem que ser dada a diferença de potencial. Se ele não der, tu tem que usar aquilo que a gente sabe lá da decoreba. Para quem não está ligando o nome da pessoa, quando perguntava lá, zinco, desóculo, cobre, tu tinha que saber se sim ou não. Aí é uma decoreba de reatividade. Agora, nem sempre essa decoreba é possível saber, porque não dá para decorar tudo, né? A gente tem uma fila de reatividade lá. Então, aquilo que não cabe lá na fila, a gente tem que saber os potenciais para poder determinar. Tudo bem? E aí temos aqui, pessoal, uma observação muito importante. Ó. Objetos metálicos podem ser protegidos da corrosão de vários modos diferentes. Como é que eu protejo um metal da corrosão? Então, existem algumas coisas que eu posso fazer. Uma delas, aplicar uma camada de tinta na superfície metálica. Porque se eu fizer isso, é como se eu estivesse plastificando a superfície metálica. Ou seja, eu estou impedindo o contato do oxigênio com o metal. Consequentemente, ou qualquer outro processo, né, oxidativo. Aí você dificulta a oxidação. Tá? Cobrir a superfície metálica com outro metal, através de uma eletrólise. O famoso galvanização.
onde você cobre a superfície, né, do metal com outro metal. Metal esse que pode ser mais ou menos, né, reativo que esse. Se você quer, né, por exemplo, fazer um folhado a ouro, qual é o objetivo do folhado a ouro? Não é proteger o metal. Na verdade, você tem uma aparente maior quantidade de ouro, sendo que embaixo desse ouro tem objeto, né, de um metal que é um metal menos nobre. Então, você pega lá um ferrinho, né, pegar um prego e vamos folhear a ouro. Vamos fazer uma cobertura de ouro. O ferro que está embaixo está protegido, mas tu não fez isso para proteger ferro, né? Tu não vai gastar ouro para proteger ferro, mas protege. Aquele ferro que está lá embaixo não vai oxidar porque tem uma cobertura de ouro por lado de fora. Né? E a outra, colocar o metal a ser protegido em contato com outro metal que apresenta um potencial de oxidação maior. Aí não é cobertura lá, né, galvanizada, mas simplesmente o contato, que é o chamado metal de sacrifício. Isso eles utilizam muito, por exemplo, pessoal, um gasoduto, um oleoduto. Imagina aí, ó, 6.000 quilômetros de tubulação ligando o Brasil-Bolívia no gasoduto Brasil-Bolívia. Né? Como é que tu protege essa tubulação da oxidação? Está lá enterrado esse cano lá, que tem metal na sua composição. Como é que tu protege isso? De espaços em espaços, que eu não saberia dizer quanto aqui para vocês, você coloca anéis de um metal que tem um potencial de oxidação maior que o metal utilizado no cano. Com isso, qualquer processo oxidativo que ocorre no cano vai ocorrer naquele anel que você colocou, que é um anel de proteção, que é o chamado metal de sacrifício. É o que eles fazem nos navios também. Os cascos de navio são de aço. Aço é ferro. Aço é ferro carbono. Por que não oxida tudo? Na verdade oxida, né? Tu sabe que oxida. Ah, mas por que não fura tudo, não fica tudo oxidado e destruído? Porque são utilizados metais de sacrifício. Quando eles abandonam depois um navio velho, né, tem os famosos cemitérios de navios, se você olhar, tá tudo lá furado, destruído, porque aí tu não tem mais o cuidado de colocar esses chamados metais de sacrifício. Mas enquanto o navio está em, né, funcionamento, enquanto o navio está, né, sendo utilizado, utilizam-se esses chamados metais de sacrifício. Então utiliza-se lá, por exemplo, coloca ao redor desse casco do navio lâminas, fios metálicos de magnésio. Qualquer oxidação que ocorra no navio vai ocorrer no magnésio. Qualquer ponto de oxidação que ocorra no casco desse navio, o magnésio vai mandar elétrons lá para recuperar. Então tu coloca isso, né, não só esses fios, né, essas barrinhas que você coloca, às vezes coloca lá um toco de magnésio, né, cravado no casco do navio, para que qualquer processo de oxidação que ocorra vai mandando elétron para lá. É como se estabelecesse uma pilha entre o magnésio, entre o zinco, entre qualquer elemento que você utilize para fazer esse processo de proteção do casco do navio. Então isso é muito utilizado, tá? Esses chamados metais de sacrifício. O nome já está dizendo, eu uso alguém para se sacrificar no lugar daquele que eu não quero que oxide. Então esse alguém que vai se sacrificar tem que ter um potencial de oxidação maior do que aquele que eu quero proteger. Você protege a partir desse metal, né, que tem a capacidade de fazer isso, de perder elétrons mais do que o outro. Okay? Então isso é muito importante que você saiba, tá? Porque isso é uma coisa que eles cobram aí até com uma certa frequência. Bom, com isso agora nós vamos aprender então a fazer, né, o uso desses potenciais de uma reação. Então, considere a seguinte reação aí. Escreva as semi-reações de oxidação e de redução correspondentes a essa reação. Bom, veja que isso já está dado aqui, basta você saber a leitura do processo. Ó. Tu tem cobre se transformando em cobre 2, o que está acontecendo com o cobre? O cobre está oxidando. Então, o cobre em presença de ferro 3 vai formar cobre 2 mais ferro 2. Então, ó, oxidação é do cobre. Então, o que aconteceu com o cobre? O cobre passou de cobre 0 para cobre 2. Então, essa é a reação de oxidação. Que a gente chama de semi-reação, por quê? Porque é só uma parte do que está acontecendo. Só que não existe oxidação sem que haja redução. Então, a soma das duas semi-reações vai me dar a reação de oxidação e redução.
E uma não acontece sem a outra, tá, pessoal? Não existe ganho sem perda e não existe perda sem ganho. Tá? Sempre que alguém perde é porque alguém está ganhando. Perdeu, tá, mas perdeu para quem? Para alguém, né? Ganhou de quem? Se tu ganha, tá ganhando de alguém. Tá? Essa é a oxidação. Consequentemente, a redução, tá? É a reação do ferro. Ferro 3 tá se transformando em ferro 2. Não há necessidade de você aqui colocar o balanceamento. Tá? Pode colocar ou não vai fazer diferença. Agora, calcula a diferença de potencial. Então, veja aí, ó. Se você observar, os dois potenciais são de redução. Ele disse que é de redução, mas não precisava dizer. Por que não? Porque ele está mostrando, ó. O cobre está sendo de 2 para 0, então está dito, é de redução. Tá? Então ele está te dando os dois potenciais de redução. Como é o que eu vou saber aqui? Bom, o que ele falou lá? Faz o maior menos o menor, tudo bem? Mas uma maneira que eu gosto de usar é o seguinte, inverte o menor e soma. Então não tem fórmula, é só pensar isso, inverte o menor e soma. Quem é o menor? O menor é o cobre, então inverte o cobre e soma. Se você inverter o cobre e somar, você vai ter a reação espontânea e a DDP do processo. Tudo bem? Aqui ele deu errado aqui, botou como menos é mais, tá? Então tá errado aqui. Ao inverter o cobre, muda o sinal. Tudo bem? Deixa eu arrumar isso aqui. Para não dar problema. Vamos lá, vou botar uma coisinha aqui. Vou botar uma coisinha para tapar esse negativo aqui. Vou botar branquinha. Pronto, olha que espetáculo, isso. E aí vamos agrupar isso aqui para que depois não dê problema. Então, aí o que aconteceu, ó? Opa, fui lá. Então, o que aconteceu? Tu inverte o menor e soma. Ao inverter o menor e somar, esse muda de sinal, esse se mantém. Agora, veja bem, o cobre está perdendo 2, o ferro está ganhando quanto? 1, então tem que acertar isso. Para isso, tu multiplica a equação do ferro por 2. Ao multiplicar a equação do ferro por 2, o que acontece com o potencial? Nada. O potencial não muda se você multiplica ou divide. O potencial só muda quando você inverte, que daí muda o sinal. O caso você mudasse a concentração, aí que não é o caso, tá? Já que você trabalha sempre na concentração padrão. Pronto. Diferença de potencial, 0,43. Classifique essa reação, espontânea ou não espontânea? Reação espontânea, porque a diferença de potencial é positiva. Então, sempre que a DDP é positiva, é espontânea. Na verdade, pilha é sempre espontânea. Tá? Uma das pilhas empregadas em aparelhos sem fio, câmeras de vídeo, barbeadores, telefones, ferramentas portáteis, é a pilha de níquel-cádmio. Essa pilha apresenta uma voltagem de 1,4 volts, que se mantém constante até a descarga. Demora mais tempo para se descarregar e pode ser recarregada até 4.000 vezes. Por isso que tu pode carregar o celular, meu Deus, carrega. Olha lá, bem, pimenta. A pilha de níquel-cádmio é baseada nas seguintes reações em meio alcalino. Tudo bem? Então está dada a reação que acontece, né, nessas pilhas. Mostrando um carregador com as respectivas pilhas, está mostrando o que está acontecendo. Nesse caso, pessoal, veja que ele não te deu os potenciais. Ele já está dizendo que a diferença potencial é 1,4, já está dizendo quem é que está perdendo elétron, já está dizendo quem é que está ganhando. É só você fazer uma análise importante da equação pronta, que muitas vezes é cobrado dessa forma. Então, no polo positivo ocorre a reação de redução do níquel. Vamos lá? A dona é porca, né? A dona é porca. Níquel, está falando em redução, está falando da porca. Positivo, redução, cátodo, aumenta a massa do eletrodo. Portanto, verdadeiro afirmativo. O cádmio é o ânodo da pilha. Gente, o cádmio está perdendo elétron. Ele é a dona. Diminui, oxida, negativo é o ânodo. Portanto, correta afirmativa. O níquel tem menor potencial de redução do que o cádmio. Gente, ele está mostrando que o níquel está reduzindo. Se o níquel está reduzindo, ele tem potencial de oxidação maior que o do cádmio. Portanto, incorreta afirmativa. O agente redutor da pilha é o níquel. Alô, alô?
O níquel está reduzindo. Se o níquel está reduzindo, ele é o agente oxidante e não o agente redutor. Então, falso afirmativo. No eletrodo de cádmio, há ganho de elétrons. Olha lá, o cádmio, o que está acontecendo com o cádmio? Está perdendo elétrons. Então, no eletrodo de cádmio, há perda de elétrons e não ganho de elétrons. Então, falso afirmativo também. Então, cuidado, é só saber ler o que está escrito, né, gente? Pelo amor de Deus. Olha essa aqui da EPG, ó, bem legalzinha. Agora está te dando os potenciais também. O potencial de quê? Redução. Ele sempre vai te dar potencial da redução, gente. Fica bem tranquilo, ó. E ele vai perguntar, ó, o Ag+ é o redutor melhor do que o ouro mais 3. Bom, gente, o que vai acontecer aqui? Aquilo que eu falei para vocês. Melhor maneira, ó, inverte menor e soma. E quando eu digo inverte menor e soma, inverte menor em todos os sentidos. Inverte toda a semi-reação, que daí fica negativo aqui, e aqui vai inverter, ó. Se isso acontecer, o que vai acontecer? O ouro vai reduzir, a prata vai oxidar. Então, tu tem aqui os potenciais de redução. Ambos são positivos. Se os potenciais de redução são positivos, está indicando que os dois querem reduzir. Se os dois querem reduzir, eles são bons agentes oxidantes. Quem é o melhor oxidante? O ouro 3. Mas se o ouro 3 é melhor oxidante, quer dizer que o Ag+ é melhor redutor. É o contrário. Então, a afirmativa está... Ao formar-se uma célula eletroquímica, com essas duas semi-reações, o potencial padrão da célula é 0,6 volts. Gente, o que eu falei? Inverte menor e soma. Se você inverter o menor, que é esse, e somar, vai dar 0,6. Meu Deus, como química é fácil! A reação global da célula eletroquímica formada será essa. Então, o que nós falamos lá? Inverte menor e soma. Se você inverter o menor e somar, que é esse, o ouro vai reduzir. O ouro está reduzindo, a prata vai oxidar. Por que eu multipliquei a prata por 3? Porque eu preciso acertar o número de elétrons. Ao acertar o número de elétrons, muda o potencial? Não, o potencial continua o mesmo. Então, correto, afirmativo. No processo espontâneo, o ouro metálico será formado. O ouro está reduzindo, vai formar ouro metálico. No processo espontâneo, íons prata serão formados em solução. É só olhar a reação que tu montou. Íons prata serão formados na solução. Correto, afirmativo. Tchê louco, olha como química é fácil. Ou não? Dada aí a tabela a seguir, mostra os valores dos potenciais padrão de algumas substâncias, ó, sempre no sentido da redução. Considera apenas as informações da tabela e indica a correta. A pilha de maior potencial tem ânodo de prata e de cátodo de zinco. A pilha de maior potencial é a pilha entre a prata e o zinco. Fato. Aí tu inverte o menor, que é esse. O maior potencial vai dar 1,56 volts. É maior que o menor, vai dar... maior que o menor, porque inverte o menor, lembra disso, né? Então vai dar maior valor. Então o maior potencial é esse. Mas aí o que acontece? Se tu inverte o zinco vai o quê? Oxidar. Se ele vai oxidar, ele é a dona. Diminui, oxida, negativo, ânodo. Portanto, falso afirmativo. Dentre os metais apresentados, o zinco é o melhor redutor. Gente, os metais são esses aqui, ó. Esses aqui são os íons metálicos. Isso aqui não é metal, isso é um sal do metal. Então, esses são os metais. Então, tu tem que pensar no sentido invertido. Então, ó, os metais aqui têm potenciais contrários a esses. Então, qual é o potencial do metal prata? Menos 0,8. Potencial de oxidação. Potencial de oxidação, menos 0,34, mais 0,13, mais 0,76. Então, quem é que oxida-se mais fácil? É aquele que reduz menos fácil. Então, quem oxida-se mais fácil é o zinco. Se ele oxida-se mais fácil, ele é o melhor agente redutor. Portanto, dentre os metais apresentados, o zinco é o melhor redutor. Correto, afirmativo. Falando um bom francês. O quadro abaixo relaciona algumas semi-reações e seus respectivos potenciais padrão de redução. Sempre redução, olha o que eu falei para vocês, ó. Uma solução de HClO
pode oxidar o manganês mais 2. Então, ele está falando de HClO e manganês aqui. O que eu vou fazer quando eu vou fazer a reação? Inverte o menor e soma. Quem é o menor? Esse aqui. Se eu inverter esse aqui, o manganês vai passar de 2 para 7. Se o manganês vai passar de 2 para 7, significa que o HClO pode sim oxidar os íons manganês mais 2. Portanto, resposta A, Joe Disney. Se você olhar os outros, você vai ver que não dá certo. Ó. Se tu pegar H2O2 é um forte redutor. Gente, todos esses potenciais são positivos, não são? Tudo é positivo. E esse potencial é de quê? Redução. Todos eles são bons agentes oxidantes porque têm altos potenciais de redução. Agora, qual é o melhor agente oxidante? É o maior potencial de redução, que é o ozônio. O ozônio é muito utilizado como fortíssimo oxidante. Tá? Mas não só o ozônio, todos eles são oxidantes. Água oxigenada, oxidante forte. O oxigênio é um oxidante forte. Hipoclorito, permanganato, tudo é oxidante forte aí, tá? O ozônio tem uma forte tendência a ceder elétrons. Meu Deus, né, gente? Tem uma forte tendência a ganhar, o potencial de redução dele é altíssimo. A adição de H2O2 numa solução que tem oxigênio dissolvido, então vamos botar H2O2 numa solução que tem oxigênio dissolvido. Então seria mantém essa e inverte aquela, porque aí tu tem oxigênio dissolvido. Promove formação de oxigênio gasoso, de ozônio gasoso. Gente, se tu mantiver essa e inverter aquela, vai dar uma DDP negativa, então é falso. Essa reação não ocorre. O permanganato entre as substâncias relacionadas é o mais poderoso agente oxidante. Esse é o melhor oxidante? Não, o melhor oxidante é o ozônio. Então, falso afirmativo. Outra questãozinha, bafômetro, Deus me livre. Isso aí não tem problema, nunca vou me pegar porque eu não bebo. Não bebo. Bafômetro é o nome popular do etilômetro, o aparelho que serve para medir a quantidade de álcool presente na atmosfera de ar alveolar expirado pelo motorista. Para medição, o motorista dá uma baforada, que explica o nome popular do aparelho. Né? O mais usado pelos policiais no Brasil é o bafômetro de célula de combustível, platina como catalisador, o qual ocorrem essas reações aqui. Baforou o álcool lá, vai acontecer uma reação, vai formar aldeído. A equação da pilha é essa aqui. A corrente elétrica produzida é lida numa escala proporcional ao teor de álcool. Rapaz, que legal, né? Consequentemente, sabe se tem muito ou pouco álcool pela corrente elétrica que produziu. Então, a semi-reação que ocorre no eletrodo negativa de redução. Negativo redução, dona, diminui, oxida, negativo, ânodo. Negativo oxidação, falso. O eletrodo positivo é o cátodo da célula eletroquímica. Positivo reduz, cátodo aumenta a massa. É a porca, é verdade. O O2 é o redutor? Não precisa nem olhar, o O2 é sempre oxidante. Né? Mas olha para não ter dúvida. O O2 está ganhando elétrons. Se ele ganha, ele reduziu. Se ele reduziu, ele é oxidante. Cuidado. O NOx do oxigênio no álcool etílico é menos 1. O oxigênio é menos 2. O oxigênio só é menos 1 nos peróxidos. O oxigênio se oxida no cátodo. Por favor, né, gente? Primeiro que não ocorre oxidação no cátodo. Cat, rat. O gato é sempre vermelho. No cátodo sempre tem redução. Mas ele não oxida, né? O oxigênio reduz no oxígeno. Olha a outra. O cálcio, uma pilha de cálcio e cobalto é o ânodo. Cálcio com cobalto. O que tu faz? Inverte o menor e soma. Se tu inverter o menor, ele vai oxidar. Se ele oxida, ele é o ânodo. Perfeito. Uma reação entre cálcio e zinco é espontânea. Cálcio metálico e zinco. Íon zinco. Cálcio metálico inverte o cálcio. Certo? DDP positivo. Fica maior que esse. O metal mais reativo é o cobalto. Metal é esse cara aqui, ele tem que pensar invertido. Qual é o metal mais reativo? É o cálcio. O cara sabe reatividade lá da fila de reatividade. Não precisa nem ficar olhando o potencial para responder isso aí. Força eletromotriz desta pilha. O que eu faço na pilha? Inverte menor e soma. Se tu inverter o menor, que é esse,
né? Menos 1,18 é menor que isso, não vai dar 1,04, vai dar 1,14. Tá? Então, falso. O ânodo da pilha é o manganês. Tu vai inverter o manganês. Se tu inverter, ele oxida. Se ele oxida, ele é o ânodo. No eletrodo de ferro ocorre redução. Sim, né? Tu inverte aquele, mantém esse, o ferro reduz. A pilha pode ser representada assim. O manganês vai oxidar, o ferro 3 vai reduzir. Perfeito, correto. A reação global de funcionamento da pilha é uma reação reversível, portanto, quando atinge o equilíbrio, a pilha terá voltagem zero. Correto. É aí que a gente diz que a pilha descarregou. Mas como é que sabe que ela é reversível? Não dá para carregar a pilha? Se dá para carregar, é porque ela é reversível. Aí tu vai lá e coloca na tomada e faz a reação no sentido contrário. Quando tu está fazendo a reação no sentido contrário, você está fazendo a carga desta pilha, né? A pilha funcionando, ela está descarregando. Quando você coloca na tomada, ela está carregando. Tá? Então, bem óbvio, né? Bem fácil. Fechou, gente? Então, olha aí, ó, assunto muito importante, muito importante. Tem lista de exercícios lá para vocês, façam, né? Tá lá nos estudos. E a gente, né, tá aí se preparando muito bem para quem está fazendo as aulinhas. Valeu? Abraço, beijo, queijo, até a próxima. Estamos voltando logo.